E você costuma observar os espaços por onde você passa na rua? Então eu te sugiro prestar atenção quando passar em frente ao Sesc Palladium aqui em BH. E aproveita para entrar e conferir a instalação Movente, que ocupou o espaço com elementos visuais e sonoros que brincam com a memória da capital. O trabalho artístico, ele é atravessado por inúmeras questões ligadas à cidade, ligadas aos espaços de passagem, ligada à história dos lugares, né? Então, me interessa investigar questões específicas de espaços, de lugares urbanos, e a partir dessa investigação, dessa escuta desse espaço, pensar em propostas que dialoguem com esse espaço, que façam evidenciar elementos que ficam escondidos, que tornem visíveis questões que são intrínsecas daquele lugar, daquele contexto, mas que aparentemente a gente não consegue perceber, né? O trabalho proposto aqui para o Sesc é um trabalho intitulado Movente. Ele ocupa 3 espaços aqui do Sesc. Ele ocupa a fachada da Augusto de Lima, tem uma instalação sobre a escada rolante e no fundo do foyer da Rio de Janeiro. E a proposta foi criar um diálogo, criar uma conexão do prédio do Sesc com a cidade de Belo Horizonte. Então a gente trabalhou com um pesquisador, o João Perdigão, que ajudou a gente a entender um pouquinho como era a paisagem das árvores aqui da avenida, entender também o que já havia acontecido aqui no prédio, se pudesse ser relevante, para que a gente pensasse numa intervenção em conexão mesmo com a história do lugar, né? Foi saber que em 68 a Augusto de Lima ela era uma avenida de ficus, coberta de ficus. Tinham 2 fileiras de ficus na avenida. Essa questão ela me atraiu, ela me contaminou no sentido de que seria possível a gente reimaginar as árvores na Augusto de Lima? Que árvores seriam essas? Se ali não houvesse asfalto, que árvores nasceriam naquele lugar, né? E aí eu fui investigar as árvores do Cerrado e pensei em algumas árvores que pudessem figurar, né, sobre essa paisagem urbana, sobre a Avenida Augusto de Lima. Ele parte de uma técnica que eu já pratico há muitos anos, que é o recorte, né? Então ele foi todo feito à mão, com recorte, e ele traz essa dimensão do corpo mesmo, assim. O interesse do trabalho é fazer com que as pessoas possam, de fato, estarem dentro, né, estarem imersas nesse trabalho. Então foi nesse sentido que a gente que eu busquei incorporar os elementos que o espaço já apresenta como potências, que é o vidro diante da cidade, a escada rolante e seu movimento, né, para produzir um espaço, um campo de sensibilidade, de ampliação das nossas percepções e de cruzamento entre a memória e a imaginação.
cidade, um trabalho que pense, que reflita, que dialogue, que produza um deslumbramento acerca da natureza, acerca da nossa relação com esses espaços de fruição, né? Eu acho que pode ser uma oportunidade das pessoas poderem repensar seu lugar e ao mesmo tempo buscar formas de viver melhor, né, e de sobreviver na cidade, com todo esse contexto diverso.